Big One. A Big One foi a primeira grande vilã da franquia, e em 30 anos de Jurassic Park, ainda um dos personagens mais bem construídos de toda a série, considerando que é um dinossauro sem nome em tela e com menos de 10 minutos de aparição total. Ela é apresentada antes mesmo de aparecer. Robert Muldoon, o caçador mais experiente da ilha, fala sobre ela com um respeito que não dá pra subestimar, e Muldoon não tem medo de nada, isso já diz tudo. A Big One era agressiva e estratégica no nível que nenhum outro raptor da franquia fez igual. Ela testou as cercas sistematicamente de forma metódica, procurando padrões e identificando pontos fracos. E quando o sistema caiu, ela sabia exatamente onde estava cada membro do seu bando, cada humano no parque e cada rota de escape disponível. A cena da cozinha, que deveria ser um caos, não foi, mas foi um ataque coordenado. Um raptor faz barulho para distrair, enquanto o outro dá a volta. Isso não é instinto, é tática. O que a Big One representa na franquia é a prova de que os raptores eram um verdadeiro perigo do parque, e não a Rex. Ela representava a força, a Big One era a inteligência, e a forma como ela morreu, devorada pela própria Rex enquanto caçava os humanos, é quase poética. A ameaça mais inteligente do parque foi eliminada pela força bruta que ela havia ignorado, um erro que custou sua vida. Mesmo sendo uma vilã, é impossível não respeitar o que ela foi. Tigrados. Os Velociraptors tigrados são os raptores mais subestimados de toda a franquia. A parte disso é culpa do próprio filme. O mundo perdido tem tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo que o bando de raptores da Ilha Sorna acaba sendo tratado como mais uma das ameaças numa lista longa, em vez de receber o espaço que merecia. Mas presta atenção quando eles aparecem, porque o design desses animais é um dos maiores saltos visuais da franquia até aquele ponto. Com listras de tigre cobrindo o corpo, que daí vem o apelido que a comunidade consolidou, eles eram visivelmente diferentes dos raptores cinzas esverdeados do filme original. A franquia estava sinalizando que esses eram animais selvagens, criados em liberdade na Ilha Sorna, sem nunca terem sido domesticados ou condicionados ao contato humano. Isso se reflete no comportamento deles, mais ferozes, menos calculistas, mais guiados pelo instinto de predadores que nunca precisaram aprender a tolerar humanos porque nunca foram obrigados a isso. A sequência da grama alta, onde eles caçam os mercenários, é uma das melhores cenas de tensão de toda a franquia, e usa os raptores de forma que o original não havia tentado, invisíveis, presentes apenas pelo movimento da vegetação, atacando de pontos que a câmera não mostra. É terror de predador construído sem a gente mesmo ver eles. Os raptores tigrados mereciam mais tempo de tela, o que tiveram foi suficiente para provar que esse bando de raptores da Ilha Sorna era uma categoria diferente dos animais do parque que Malcolm havia enfrentado 4 anos antes. Sorna Alpha. Os raptores de Jurassic Park 3 são os mais controversos da franquia, e a controvérsia começa no design. Pela primeira vez, os machos desse grupo tinham penas na cabeça, uma tentativa da produção de incorporar descobertas científicas da época sobre possível penas de terópodes. Parte da comunidade amou, outra parte não, mas eu particularmente gostei. O que realmente define o bando de Sorna em Jurassic Park 3 não é a aparência, mas sim o objetivo e seus métodos. Esses raptores não estavam apenas caçando o grupo de Alan Grant, eles queriam os ovos de volta, e toda a dinâmica do filme muda quando você entende isso. Cada ataque, cada bloqueio de rota de fuga, cada momento onde o bando poderia ter matado e escolheu não matar imediatamente, tudo faz sentido dentro de um objetivo específico de recuperar o ovo roubado. Não era uma caçada aleatória, mas para eles conseguirem seu objetivo, eles usaram de uma inteligência que não havia aparecido em nenhum dos 2 filmes anteriores. O bando consegue interceptar o mercenário Cooper, mas não mata ele de primeira. Antes disso, eles montam uma armadilha com seu corpo para atrair o resto do grupo, uma inteligência e raciocínio fora do normal para dinossauros. A cena final onde Grant devolve os ovos e o bando simplesmente vai embora é uma das mais divisivas da franquia. Algumas pessoas acham que é o momento mais inteligente de uso dos raptores em toda a série, predadores com motivação real, não apenas monstros, e a outra acha que tirou o terror deles. Ou sabiam eles o que estavam por vir? O que não dá pra negar é que nenhum outro bando da franquia teve motivação tão clara e tão bem executada narrativamente. Esquadrão Raptor. Blue, Delta, Echo e Charlie são os raptores mais famosos da franquia depois da Big One, e os mais polarizadores. A ideia de um cara cuidando de raptores de Jurassic World, treinando os Velociraptors desde o nascimento, estabelecendo um vínculo que criava algo parecido com obediência condicionada, dividiu a comunidade de Jurassic World de forma que nenhuma outra escolha criativa da série conseguiu. Metade das pessoas adorou, a outra metade achou que transformou os predadores mais assustadores da franquia em dinossauros dóceis. O que a narrativa faz bem é mostrar que o treinamento não apagou o instinto. O momento em que a Indominus Rex, geneticamente aparentada aos próprios raptores, convence o bando a se voltar contra Owen é a cena mais inteligente de Jurassic World. Prova que a lealdade do esquadrão era condicionada.
não absoluta, e que havia hierarquias de DNA acima das hierarquias de treinamento. E quando a Blue escolhe voltar para Owen no final, é uma decisão, o que é muito mais perturbador se parar para pensar que é um dinossauro. Blue foi a única que sobrou. Delta, Echo e Charlie foram eliminadas progressivamente ao longo do filme, e Blue sobreviveu para aparecer em Reino Ameaçado e Domínio, onde sua jornada ganhou mais dimensão, que vai muito além de Raptor bem treinada. Ela é um animal com vínculos afetivos reais, memória de perda, e em Domínio, com filhote próprio. Vale a menção da Beta, que é a filha da Blue. Não sabemos como ela está hoje, mas ela certamente é um dos raptores da franquia e não podia deixar de ser falado. Raptores chipados. Os raptores chipados de Acampamento Jurássico são dos mais subestimados da franquia, e parte disso vem do preconceito de muita gente com as séries animadas, que fecha os olhos antes de dar uma chance. Isso é um erro. O que Acampamento Jurássico faz com os raptores, especialmente nas temporadas finais, é mais interessante narrativamente do que qualquer coisa que Jurassic World Dominion tentou com a Blue. A premissa dos chips de controle implantados nos raptores pela Manta Corp é perturbadora. Não é treinamento, não é vínculo afetivo, é controle neurológico forçado que substitui a vontade do animal por comandos externos. É a versão antiética do que Owen Grady fazia com amor e paciência. E quando os chips são removidos, os raptores reagem de forma que a série usa para questionar onde termina o condicionamento e começa o comportamento natural. O que torna esses raptores memoráveis não é nenhum indivíduo específico, porque nenhum deles teve um nome. É o que eles representam tematicamente. Acampamento Jurássico usou os raptores para falar sobre autonomia, controle corporativo e o que acontece quando você trata animais inteligentes como ferramentas. Raptores selvagens. Os raptores de Jurassic World Recomeço chegam num momento muito específico da franquia, depois de Domínio ter tentado encerrar 30 anos de história e deixado parte da galera com o peso da continuidade. Recomeço é uma aposta num recomeço de verdade, com novos personagens, nova localização e novos dinossauros que não tem nada a ver com os anteriores. E os raptores que aparecem também não são diferentes. O que chama a atenção deles é o design. Visivelmente eles se parecem muito com os machos de Sorna de Jurassic Park 3, possuindo os mesmos penachos na cabeça e com um padrão de cores bem mais colorido e vivo. Diferente da dinâmica de treinamento e lealdade vista com Owen Grady em Jurassic World, esses espécimes são retratados como predadores de emboscadas implacáveis, altamente territoriais e letais. Pelo menos na teoria. Afinal, assim como os bandos de Sorna, eles foram criados em liberdade em uma das ilhas mais perigosas da franquia, a Ilha St. Hubert. Porém, eles atuam como uma ameaça secundária, para não dizer terciária. A única coisa que eles fizeram foi tentar emboscar o personagem Xavier antes de um deles ser brutalmente morto pelo Mutadon. E outra cena que foi deletada do filme mostra eles cercando o grupo dos humanos, porém fogem logo em seguida, depois de provavelmente perceberem a presença dos híbridos voadores.